Mas falando de disfunção erétil, a gente vai ter uma ativação da musculatura íntima, que vai gerar um aumento de circulação sanguínea e um controle muscular. Então ele fica mais aparecido, mas que ele fica esteticamente mais bonito e mais aparecido, sim. Porque as células que não estavam recebendo sangue, consequentemente não estavam ajudando na ereção, agora começam a receber. A longo prazo, ele vai ajudar na função erétil, porque daí o meu tecido vai captar mais sangue, melhorando esse recebimento sanguíneo, mantendo a duração da ereção por mais tempo. O que a fisioterapia tem a nos ensinar sobre saúde masculina? Para isso a gente está recebendo nessa aula a fisioterapeuta pélvica Mariana Padilha. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada. E aí, o que você tem de dicas, de orientações para os nossos homens aí que estão com dificuldade de ereção, com ejaculação precoce? O que a gente consegue ajudar eles por meio da fisioterapia? Então, o que acontece? A disfunção erétil, ela é uma deficiência que pode ser momentânea ou pode ser crônica, enfim, tem vários mecanismos para esse homem perder essa ereção durante o ato ou qualquer estímulo sexual. A função da ereção é aumentar o sangue no corpo do pênis, e esse sangue no corpo do pênis vai fazer com que o pênis fique erétil. Então a gente precisa tanto de um estímulo como circulação sanguínea, a musculatura para manter esse sangue ali parado, para manter a ereção. Então na fisioterapia a gente tem tanto acessórios quanto exercícios que podem ajudar na manutenção ou no controle da musculatura do corpo do pênis. Vou falar um pouco dos exercícios, tá? A gente tem os exercícios de Kegel, que são feitos por homens e mulheres. Para os homens tem vários benefícios, mas falando de disfunção erétil, a gente vai ter uma ativação da musculatura íntima, que vai gerar um aumento de circulação sanguínea e um controle muscular. Então, se eu treino essa musculatura, eu tenho controle sobre ela. E aí, quando a gente tem uma ereção e se perde durante o ato sexual, então é uma ereção que começa e ela vai se perdendo. Se eu tenho controle sobre essa musculatura, eu posso manter as contrações durante o ato sexual para que essa ereção tenha essa manutenção. Temos também a melhora da circulação, essa manutenção de ereção. Quanto aos acessórios, nós temos alguns acessórios que podem vir ajudar. Se eu tenho a perda da ereção e eu tenho controle sobre esse músculo, eu faço os exercícios para dar essa manutenção, ou eu posso utilizar um anel peniano. A gente tem que ter algum cuidado sobre o tempo de uso, mas em torno de 20 minutos até 30 é o indicado. Quando que ele deve ser utilizado? Ele deve ser utilizado após o ápice da ereção. Então, eu cheguei na minha ereção máxima, mas eu sei que ela vai se perder em algum momento pelas experiências prévias. Então, quando ela se estabelece, eu faço a aplicação do anel na base do pênis e isso vai fazer igual exercício. Ele vai fazer com que esse sangue seja difícil de retornar. Então, o sangue vai manter mais tempo aqui e essa ereção vai manter por mais tempo. O único adendo é tanto tempo, não pode ficar por mais de 20 a 30 minutos, não vai cronometrar, porque tá ali no ato sexual. Mas viu que o sexo tá indo muito longe, tira, mantém outras técnicas e depois volta a usar. A gente tem que cuidar da elasticidade dele, porque como ele tem a função de contenção, se a gente comprar um muito largo, ele não vai fazer a ação. Então a gente só tem que cuidar para não ser tão elástico, ser algo um pouco mais contido. O Kegel você pode ensinar? É o músculo Claro. PC ali embaixo, né? Então, para identificar, é na urina mesmo? Então, os músculos para a gente fazer ativação, falando de uma forma generalizada. Então, o homem tem que sentar ou deitar, e aí ele faz os movimentos de ativação da musculatura do assoalho pélvico. Como é que ele vai entender que ele está fazendo? Não é indicado fazer durante a micção e eu já vou explicar por quê. Mas para ele sentir, ele pode visualizar por um espelho ou no próprio corpo se o pênis faz pequenas oscilações. Um comando verbal que é bem interessante na terapêutica, né, no consultório quando eu atendo, movimento de tentativa de encolher o pênis. Então a gente tenta fazer esse movimento de encolher e solta. Ou fazer o trancamento, fechamento do ânus. Então, ânus e glúteo são coisas diferentes, que daí entram as ciladas. Então, o glúteo é a parte externa e o ânus é o orifício. Então, fechamento do ânus e essa pequena oscilação do corpo do pênis, principalmente visto aqui na base. Então, sentado ou deitado, esse paciente, esse homem, vai fazer
o contrai e solta. Se ele perceber que ele oscila na cadeira, tá errado, porque a gente tá falando de musculatura íntima. Glúteo não é íntimo, né? Se eu percebo que eu tô utilizando a respiração, eu também tô fazendo de forma errada. Então, quando a gente vai fazer algo assim de longe, eu ensino sempre o que não ser feito. Então, a gente vai tirando por eliminação. Não mexer o glúteo, não trancar a respiração e não fazer também com a coxa. Então, pensa sempre no orifício anal ou no movimento da base do pênis. A musculatura do assoalho pélvico ela é pequena comparada a outros músculos do corpo, então não é para fazer com uma força, ele é para ser feito com controle. Então é um movimento pequeno, ele é curto, então não precisa fazer com tanta força porque vai tender a trancar o ar, usar o glúteo ou a coxa. Então, de novo, deitado ou sentado, contrai, solta, fecha o orifício anal, solta, fecha, solta, mexe o pênis, solta, encolhe, solta. Conforme ele for percebendo esse movimento, ele vai ganhando esse controle dessa musculatura íntima. E, de novo, cuidado sempre com os movimentos das musculaturas em volta. Se eu fizer em conjunto, eu não vou estar fazendo os exercícios específicos de assoalho pélvico. Acho que dos exercícios Quanto tempo ele faz? 1 segundo, 3 segundos, solta 3 segundos? Como é que é? A gente tem a musculatura superficial e a profunda. Para os casos de disfunções sexuais, a gente trabalha na superficial. Então, são contrações rápidas. Contração e relaxamento. Então, 1 segundo e 1 segundo de relaxamento. Eu uso muito em consultório para eles ouvirem o barulho do relógio, o tic-tac. Então, contrai, solta. Contrai, solta. Para não fazer algo tão rápido e também não demorar. Se eu contrair por mais tempo do que esse 1, 2 segundos, não tem problema. Mas eu vou estar trabalhando muito mais uma musculatura superficial que ajuda na continência e não tanto na função sexual. Então, a contração rápida, contrai, solta. Contrai, solta, ela é mais indicada para essa função. Mantendo aí um treino, no mínimo semanal, dá para ser diário, mas não é ganhar pelo excesso, e sim pela frequência. Então, mais vale uma vez ao dia, 2, 3 vezes na semana, do que fazer um dia muito, cansar essa musculatura ou fazer de forma errada e gerar um efeito rebote. Quanto tempo, mais ou menos, de exercício, cada vez que for fazer? A gente pode contar mais por série. Então, dá para fazer assim, de 3 a 5 de 10 repetições. Principalmente prezando pelo controle da musculatura, porque disfunção erétil não é sobre força, é sobre essa perda de controle. Então, a musculatura, ela não mantém aquela ereção por aquele tempo. Então, eu preciso controlar essa situação. Importante também respirar, não esquecer de oxigenar bem o corpo, né? Sim, isso é muito importante. O corpo do pênis, ele é como uma esponjinha, então ele absorve ali o sangue. E a circulação sanguínea se dá tanto por ativação da musculatura, quanto pela respiração. Então, a respiração vai ajudar, inclusive, na manutenção da situação, porque tu tá tendo ali a perda daquela função durante o ato sexual. Então, a respiração vai te ajudar na oxigenação corporal e celular, no controle da situação e melhorar essa perfusão de sangue naquela região ali do corpo do pênis. Então, falamos do anel, falamos dos exercícios, e aí a gente tem o uso da vacoterapia. Esse dispositivo, ele é vendido em sex shops. Ele é de uso para todos os homens, com ou sem disfunção. E aí ele tem várias indicações. Falando aqui da ereção, como a gente comentou, a ereção precisa de sangue chegando aqui e a musculatura crescendo e dificultando a saída. Então o sangue fica difícil de sair e aí mantém essa ereção. Se esse homem passa por uma situação de disfunção erétil, o vácuo ele vai ajudar a melhorar o tecido sanguíneo local. Eu sempre levo o exemplo da ventosa terapia nas costas, que são aqueles copos que a gente posiciona nas costas e faz um vácuo. E aí fica um tempo, tem até vários atletas que têm aqueles círculos nas costas, enfim. Então, é o mesmo mecanismo. Eu vou sugar o sangue naquela região, que é o corpo do pênis. Esse vácuo, por alguns minutos, diariamente, a longo prazo, ele vai ajudar na função erétil. Porque daí o meu tecido vai captar mais sangue, melhorando esse recebimento sanguíneo, mantendo a duração da ereção por mais tempo. E daí como é que a gente
gente usa? Usar lubrificante dentro e na entrada. Essa região aqui vai ficar acoplada ao corpo da pessoa. Então, tem que cuidar da depilação também, para aderir melhor. Então, eu lubrifico aqui dentro e a base, lubrifico o corpo do meu pênis e introduzo. Ele mole? Sim, ele mole. Se ele tiver muito mole e dependendo do modelo, essa circunferência ela é pequena, a gente coloca a cabeça do pênis e já faz um vácuo aqui, para ele ir já introduzindo. O meu é mais simples, então o escape de ar é aqui. Então, se eu vedar esse fechamento aqui e fizer o vácuo, ele já vai trancar. Então, sem vedar o vácuo, eu vou puxando só para ele acoplar o meu pênis aqui dentro. Acoplou o pênis aqui com o uso do vácuo ou não, aí eu faço o fechamento do círculo. Essa parte mantém apoiada no corpo. Eu vou fazer aqui na barriga, Claro. mas é como se fosse na região íntima. Então, essa parte fica apoiada aqui, faço a vedação do sistema, e aí eu começo a fazer a vacuoterapia. O meu tem um sonzinho, mas não é assim, tá? E aí eu vou puxando e solta. Puxa e solta. Ai, tá bem firme. Não é uma terapêutica dolorosa. Ela não causa dor alguma. Ela é totalmente indolor. Tem que cuidar para a bolsa escrotal não entrar aqui no sistema. O saco, pra quem... O saco. Não a bola entrar, tá? Porque às vezes acontece. Sim. Porque o que acontece? Quando vê a ereção acontecendo, principalmente em homens que já têm uma atrofia peniana, devido à idade, etc., quando eles veem aquela ereção bonitona, eles querem colocar até o final do copo. Não tem necessidade. Porque aqui, essa terapêutica, ela não ganha pelo excesso de força que é feita, e sim pela dose diária que se faz a longo prazo. Lubrifiquei aqui dentro, lubrifiquei o corpo do pênis, coloquei o meu pênis aqui dentro, vou fazer a vedação do sistema novamente e vou inflar. Esses números que vêm, na maioria deles, não é para alcançar objetivo nenhum. Só pra gente ter um parâmetro de que começou no 7, foi pra cá e ver o desenvolvimento dele. Ou ter um parâmetro, eu tô inflando, ele saiu do 11, foi pro 13, etc. Mas o objetivo não é alcançar o final do copo, não tem porquê. É só pra gente ter esse parâmetro de se ele tá evoluindo ou não. Então, eu faço a vedação e mantenho em torno de 7 a 10 minutos com ele parado. Então, puxei, tá ótimo, tá bem firme. Deixa descansando. Ah, não é pra ficar pressionando. Não. A terapia se dá pelo tempo parado. Porque quando eu tô inflando, ele não parou ainda, ele não estabilizou. Então, quando ele estabiliza e mantém o sangue entrando em regiões que não entravam, aí a gente tá tendo a terapêutica. Ah, já passou 3 minutos, parece que se perdeu um pouquinho. Não tem problema. Aí pode dar uma manutenção. Ah, ficou firme de novo. Espera de 7 a 10 minutos. Isso daí aumenta o tamanho do pênis? Ele não aumenta, mas a estrutura do pênis, ela não começa da onde a gente vê, né? Então, a gente tem pênis dentro do corpo. Então, como eu posso ter uma atrofia a longo prazo, o que pode acontecer é, vamos dizer que metade das células do pênis recebem sangue, por isso que a minha ereção tá meia bomba. Então, com o uso do vácuo, todas as outras células que não recebiam começam a receber. Então, ele fica mais aparecido. Eu não posso te dizer que ele cresce, mas que ele fica esteticamente mais bonito e mais aparecido, sim. Porque as células que não estavam recebendo sangue, consequentemente não estavam ajudando na ereção, agora começam a receber. Então, todo homem poderia fazer isso sem contraindicação? Como uma manutenção, sim. Olha. Tranquilo. Tem que cuidar excesso, porque daí a gente tá falando de um estímulo erétil sem nada erótico. Porque é um cara fazendo vácuo no pênis. Então, não tem uma sensação de prazer, porque a gente não tem as outras etapas da ereção. Que é ver algo, se interessar por algo, ver um vídeo, ver alguém, sentir algum toque. Então, quando o homem tem um desses estímulos, começa o estímulo erétil no corpo do pênis. E a partir do momento que ele não tem as outras etapas, então esse dispositivo ele não é erótico, ele não vai dar sensação de prazer. Então tem homens que usam, podem usar antes de uma transa para já aparecer com volume e tal. Só cuidar com excesso, mas todo homem poderia sim usar para dar uma manutenção ali. Sempre ele vai ficar excitado ou não necessariamente? Não necessariamente. Existem vacuterapias, no sex shop vai encontrar como bomba peniana. Então vão ter bombas penianas que aqui a base, ao invés de ser essa vedação normal aqui, ela é uma vulva. Ela é uma vulvinha para tu fazer tanto a penetração quanto o estímulo do vácuo. Mesmo assim, só se tu usar ele de forma isolada. Se tu não fizer o vácuo e aproveitar o tubo para penetração,
show de bola. Mas a partir do momento que tu coloca o vácuo, não vai dar sensação de prazer, porque é outro tipo de terapêutica, tu não teve o estímulo primário. Quando eu tô com os pacientes em consultório, o que eu digo? Depois do uso, essa ereção que foi causada, aí pode aproveitar com uma masturbação ou com um ato sexual de fato. Mas durante a aplicação da vacoterapia, não vai dar nenhum estímulo. Quanto tempo máximo fazer? De 7 a 10 minutos. Por quantos dias? Então, nos artigos científicos, a gente não tem prazo para ser usado. O prazo é quando o homem sentir que ele está satisfeito com aquele resultado. Então, ele pode usar por 1 mês, 3 meses, 6 meses. Quanto mais ele estimular, mais resultados ele vai ter. Por isso, a avaliação fisioterapêutica ela se torna importante para a gente entender de onde vem aquela ereção. Aqui a gente está falando da psicológica. Então, provavelmente, com a visualização de uma ereção plena, de ver que aquele corpo do pênis está respondendo, essa assiduidade pode se tornar maior. Mas eu indico sempre 1 vez ao dia, até a satisfação estética e funcional do paciente. Minha ereção tá boa para minha masturbação. Tô satisfeito? Interrompe. Minha ereção tá suficiente para penetração? Tô satisfeito? Pode abandonar o uso. Esse é um tratamento que é usado para, você falou que é pós-cirúrgico de algumas doenças, como é que, a título de curiosidade, se você tá aqui, a gente espera que tá tudo bem com a tua saúde, né? Se você tá com algum problema de saúde, você precisa procurar uma profissional presencial para te fazer acompanhamento. Se estiver em Florianópolis, a Mariana tá super recomendada aí, na Grande Florianópolis ela atende. Então ele é tratado muito para quem fez cirurgia, é isso que você falou, de próstata, é isso? Isso. Eu atendo maioritariamente em consultório pacientes que fizeram a prostatectomia, a retirada da próstata. Não é uma verdade absoluta, mas muitos pacientes que fazem a retirada da próstata ficam com alterações urinárias e sexuais. Então, a vacoterapia ela é indicada para ser utilizada o quanto antes, a não ser que o médico faça algum tipo de restrição. Mas a gente indica o uso da vacoterapia logo no pós-operatório. E aí a gente faz a indicação de uso domiciliar, então o paciente compra e leva para o consultório para que eu ensine esse mesmo uso aqui. Difere um pouco o tempo, mas a aplicação é igual. Lubrificação, posicionamento, tudo se mantém. E aí esse paciente vai fazer para longo prazo, junto com a cicatrização, com o retorno da sensibilidade, ter o retorno também desse tecido erétil para que quando ele volte a estimular, porque daí a gente está falando de um paciente que teve o diagnóstico de câncer. Então, para ele querer voltar a falar sobre sexo, tem pacientes que querem de imediato, tem pacientes que querem a longo prazo. Quando quer de imediato, ele é legal porque ele ajuda ali na estética peniana. Eu uso em pacientes, inclusive, que tem um pênis um pouco mais retraído pelo excesso de peso ou por uma atrofia natural. Então, um pênis que vai diminuindo, eu utilizo no início do atendimento para dar uma amostrada no pênis e melhora a percepção local. Então, ele visualiza melhor o pênis, ele sente mais, porque a gente chama sangue para aquela região. E se tem sangue, tem sensibilidade. Mas os pacientes de consultório que usam, então, são inseridos nesse público que retirou a próstata, mesmo prazo de uso, então ele faz uso em casa até ele se sentir satisfeito. E homens que usam tardiamente, a ciência diz que até 1 ano após a cirurgia, não tendo feito nada, ele tem comprovação científica. Então, o homem operou dia 1º de janeiro de 2024. Chegou 1º de janeiro de 2025. Ele não fez nada, tá com problema erétil, ele começa a usar a bombinha, ela se mostra eficaz a médio e longo prazo. 3, 6 meses. Então, por isso que não tem uma data específica. Use por tanto tempo que você vai melhorar. Isso vai depender muito do físico, do histórico, do tecido erétil, do que foi feito na cirurgia. Mas ele é para ser usado de forma média e longo prazo até a satisfação desse paciente. Tá sofrendo com ejaculação precoce, eu quero te também deixar aqui uma aula gratuita sobre o método APM, que é o meu método de reversão natural da ejaculação precoce, com exercícios científicos. Porque muita gente realmente faz coisas erradas, né? Desvia pensamento, usa gel, compra o chá milagroso do, sei lá, que lá do cavalo, um monte de besteira que não funciona. Muitas vezes até toma antidepressivo com orientação médica, mas esse antidepressivo ele vai maquiar essa falta de controle, não vai resolver. O que resolve mesmo, se tá tudo bem com a sua saúde, se tu não tá com problema de pressão, não tá com diabetes, você provavelmente está sofrendo de disfunção erétil psicológica. Então, exercícios de recondicionamento da resposta sexual. Você sabia que os homens, eles têm vergonha disso e demoram até 8, 10 anos para procurar ajuda
para resolver a ejaculação precoce. E muitos só procuram ajuda quando o relacionamento acabou. Então tem exercício de ansiedade, exercício de recondicionamento dessa resposta para você treinar o seu corpo a degustar a sexualidade, exercícios mentais que também são super importantes. A gente sabe que uma disfunção erétil acaba agravando aí a questão da autoconfiança e o psicológico do cara fica muito agravado. Se você está sofrendo com isso, para de sofrer. O tratamento é super gostoso de fazer. Você vai aprender a manter sua excitação alta sem perder o controle para ejaculação. Você vai identificar o ponto de inevitabilidade ejaculatória, que passando desse limite nenhum homem controla, então a gente vai ficar embaixo, né? E é exercício para você surfar essa onda abaixo ali sem perder o controle. Também tem desconto. O cupom Mente Expandida vai ativar 10% de desconto nesse tratamento, que também já está super barato. Um tratamento presencial numa clínica aí, 3, 4 mil reais. O nosso tratamento também é 10 vezes mais barato aí para você acabar com esse problema de maneira séria, tá? Então fica aí o recado, para de sofrer com uma coisa que tem solução.